see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We've got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Oi, 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 mulherada linda! Se você tá aqui hoje, eu acho que você também gosta de cores, assim como eu e como a Alice. Ou está aí pensando em ser uma profissional completa na área de coloração pessoal, correto? Mas se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, a gente vai te explicar tudinho o que você vai aprender com a gente na semana mais colorida do mundo e como você pode ganhar dinheiro com a coloração pessoal, se tornando uma consultora de coloração pessoal. Sim, Kai, eu já tô amando essa festa das cores e tu já sabe, né? Eu quase nem gosto de cores. Essa semana vai ser muito especial pra gente, bem coloridona e cheia de aprendizados. E quem aí tava muito animada para participar dessa semana, assim como a gente, coloca um eu bem grande aqui nos comentários pra gente. Então, para vocês terem uma ideia de tudo que vai acontecer aqui nessa semana, a gente vai ter 3 aulas gratuitas e 2 lives super inspiradoras, além de ter materiais exclusivos em cada uma das aulas em formatos de PDFs e e-books para quem estiver conosco aqui durante toda essa semana. E, gente, sério, o material tá lindo de viver, vocês não podem perder desse material, porque além de estar lindo, ele tem muito conteúdo que é o mais importante. Eu quero ver todas vocês imprimindo o resumo da aula de hoje e postando nos stories, marcando o Instagram da escola e da Alice também. Todas que postarem, a gente vai repostar, tá certo? Combinado? E falando em Instagram, hoje a gente vai ter uma foto nos nossos perfis, nos nossos 2 Instagrams falando sobre a aula de hoje. E quem comentar o que achou da aula de hoje, seguindo com a hashtag Eu Vou Colorir o Mundo, vai concorrer a uma camiseta da coleção Espalhe Cor Por Onde For e um círculo cromático didático grande. A gente quer ver todas vocês lá, combinado? Os nossos perfis de Instagram estão aqui na tela, @Escola de Moda Cavalcante e Alice Salazar. Na aula 2, a gente vai ter um caderno de atividades recheado de muito conteúdo técnico e prático de coloração pessoal. E um e-book lindão, super especial, sobre como combinar as cores no look da nossa aula 3, com um círculo cromático para vocês colarem aí no guarda-roupa de vocês. Mas fiquem atentas, porque a senha para abrir o material de cada uma das aulas vai ser entregue em cada uma das aulas. Então assista todas elas com muita atenção para não perder nadinha, que a gente preparou
especialmente para você. E olha só, na próxima aula eu vou fazer uma maquiagem para vocês, vou dividir o meu rosto no meio. De um lado eu vou fazer a maquiagem com o subtom errado, com os produtos todos no subtom errado, e do outro lado eu vou botar o subtom certo, de acordo com a minha pele, né? Certo para minha pele. Vocês vão ver como dá a diferença a gente levar em consideração não só o tom, mas também o subtom de pele na maquiagem. Então, não perde a nossa próxima aula. Isso mesmo, Alice. Em todas as aulas vão ter conteúdos práticos também. Então, na aula 1, vocês vão conferir uma análise completa, né, feito passo a passo. Vai ter a maquiagem da Alice, onde vocês vão poder comparar a diferença entre a maquiagem certa e a maquiagem errada. E na última aula, na nossa aula 3, vai ter uma oficina de looks para você aprender como combinar as cores no seu look. Então, já vão ser conhecimentos que vocês vão aprender e já vão poder aplicar aí no seu dia a dia. E durante toda essa semana Cores da Sua Beleza, tu vai aprender sobre a coloração pessoal, vai aprender como a cartela individual pode ajudar a valorizar a tua imagem pessoal e profissional, não só a tua, mas de qualquer mulher. E ainda, se tu quiser entrar no fantástico mundo das cores e fazer disso a tua profissão, a gente vai disponibilizar durante essa semana inteira conteúdo sobre o método sazonal expandido e tudo que tu precisa saber para entrar nessa área e como te tornar uma especialista em coloração pessoal e fazer da coloração pessoal a tua profissão. Conta mais para elas aí, Ká. Vou contar, pode deixar comigo. Eu sei que esse é um assunto que gera muito interesse, mas que ainda existem poucas profissionais no mercado capacitadas para realizar esse tipo de análise. Me diz aqui no chat se aí na sua cidade você conhece alguém que faz análise de coloração pessoal. Comentem aí que a gente quer ver, a gente vai olhar aqui e vai ver a resposta de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui. A maioria tá dizendo que não. Normal, né, Ká? A gente já sabia dessa resposta, porque a gente sabe o quanto existe um déficit de mercado aí. Sim. Déficit de profissionais na área. Sim, isso mesmo. Praticamente todo mundo dizendo que não, uma ou outra deu um sim aqui. Ó, algumas das nossas alunas estão por aqui no chat e já estão aí nas suas cidades colorindo o mundo e a vida de muitas mulheres, mas a maioria está dizendo que não conhece. E não tem uma consultora de coloração pessoal aí por perto, né, Ká? Sim, é isso mesmo. E você já parou para pensar que esse profissional que vai ajudar a colorir a vida de outras mulheres pode ser você? E ainda ser muito bem paga e valorizada por esse serviço? Então, aproveite todo o conteúdo dessa semana, porque você vai estar a um passo apenas de se tornar uma expert em coloração pessoal. Nessa aula, inclusive, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o método que a gente trabalha e que consiste em identificar as suas cores naturais, que você, inclusive, já nasceu com elas e que fazem parte da sua própria coloração pessoal. Fazendo a análise, nós encontramos as cores que mais harmonizam e valorizam a nossa beleza natural. E o mais bacana é que essa cartela de cores, ela não muda ao longo da sua vida. Ou seja, descobrir as cores que mais harmonizam com a sua beleza natural é um investimento para a vida. Por isso, essa tem sido uma profissão muito valorizada e muito bem recompensada. Verdade, tem sido mesmo, Ká. E a demanda por esse serviço só aumenta a cada dia. Até as celebridades estão recorrendo a esse tipo de serviço para conseguir valorizar, né, Ká? Ainda mais a beleza delas e a imagem pessoal na frente das câmeras. Mas hoje, as mulheres já descobriram que esse é um serviço acessível que não deve ser usado exclusivamente só pelas celebridades ou quem trabalha com a sua imagem. Afinal, todas nós hoje em dia temos a presença digital, né? Seja nas redes sociais ou em reuniões de trabalho, e a gente merece sempre estar no nosso melhor, na nossa melhor versão, né? É isso mesmo, Alice. E sem falar que esse é um serviço acessível e está ao alcance de todas. É um serviço que gira em torno de R$300 a R$500, dependendo da região e do material que a consultora entrega para sua cliente. Exatamente, ele acaba não sendo um serviço caro se a gente parar para pensar no tanto de retorno que a gente pode ter, deixando de gastar com roupas e até mesmo com maquiagens, né, que comprou porque achou linda em alguém, mas que acabou nunca conseguindo usar.
porque sentiu que aquela cor não ficou boa, né? Sim, então isso é muito comum e acontece demais. E como o valor da entrega é muito grande para as clientes e com um custo mais acessível, esse tem sido também um dos serviços mais vendidos pelas consultoras de imagem. Portanto, se você é consultora de imagem e estilo e ainda não é uma especialista em coloração pessoal, você está deixando muito dinheiro na mesa. Assim como a Bárbara, que mora no Japão e por muito tempo atuou como consultora de imagem, mas ainda não tinha esse serviço. E depois que ela fez a formação em coloração pessoal, em poucos meses ela já atendeu mais de 50 clientes só de coloração pessoal. Vamos conferir a história dela? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Olivieri e eu sou uma das alunas do curso da K. Isso mesmo, eu sou recém-formada, inclusive, da última turma. E eu queria passar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o curso. É um curso online, então muita gente pode ficar com dúvida se realmente é proveitoso, se realmente dá para se aprender com o curso, e eu me surpreendi demais, né? Eu fiquei imensamente feliz com o curso. Eu já estou trabalhando na área, eu já estou fazendo realmente análise de colorimetria, onde é uma área que as meninas ficam muito em dúvida se dá para aprender mesmo no online. E realmente, gente, você pegando o curso, aprendendo todo o material teórico e depois colocando em prática, e agora eu tô conseguindo realmente atender as clientes com tudo que eu aprendi no curso. E isso é incrível, porque é um curso online, eu realmente tive que me dedicar muito, porque a minha rotina aqui no Japão não é uma rotina fácil, eu não trabalho só com isso, tá? Eu realmente estou em busca de uma nova profissão para que eu consiga, né, evoluir, né, e conseguir transformar outras mulheres, porque eu senti que isso realmente é o meu propósito, é o que eu quero fazer para minha vida. Eu já vinha trabalhando com moda, né, antes do curso, mas agora eu sinto que eu estou mais preparada, eu tô, sabe, quando você tá mais confiante, e o curso me trouxe isso, trouxe essa bagagem que eu sentia que estava faltando, que eu precisava, né, trazer isso para também conseguir trazer mais autoconfiança, mais amor próprio para as minhas clientes. E o curso me proporcionou isso. Eu tô muito contente, muito feliz. Estou conseguindo fazer as análises de colorimetria. Claro, é um processo, é um caminho até você conseguir ter aquele olhar clínico. Mas eu tô muito feliz em estar conseguindo fazer. Sou muito grata a K pelo curso, pela escola, pelas outras meninas que trabalham na escola também. Muita, muita gratidão. Eu estou muito feliz com a minha nova profissão e tenho certeza que eu vou conseguir mudar a vida de muitas outras mulheres, e eu quero agradecer só por isso. Muito obrigada, viu? Bacana, né? E se você não é consultora de imagem e não pretende se tornar uma, você sabia que você pode atuar apenas como consultora de coloração pessoal e fazer disso uma profissão muito rentável? Como é o caso da nossa aluna Bianca, que em menos de 2 meses já atendeu mais de 30 clientes pagantes. Bora conferir um pouquinho da história dela. Meu nome é Bianca, tenho 32 anos, sou natural de Divinópolis, interior de Minas Gerais. E a minha história com a coloração pessoal é muito genuína, é muito de dentro pra fora, sabe? Eu trabalho com moda já faz algum tempo e tava procurando alguma coisa para rentabilizar mais, né, o trabalho nessa área, ainda mais, né, durante e pós-pandemia, né, que nós estamos aí nesse período que tá difícil para todo mundo. Enquanto eu tava pesquisando coisas, né, me surgiu o assunto coloração pessoal, que tava começando a ficar em alta, e eu queria saber mais sobre isso. E tentei procurar profissionais que fizessem isso para eu mesma fazer a análise e saber a minha cartela. Eu tinha interesse nesse assunto. Só que eu não encontrei profissionais que fizessem isso. E foi aí que eu me deparei com um canal no YouTube da K Cavalcante e minha vida mudou. Fiz a inscrição na Semana das Cores, fiz todas os workshops, todas as aulas, me apaixonei pela coloração pessoal e eu descobri que eu podia ser a pessoa que proporcionava isso às outras mulheres, né? Que eu sempre fui uma pessoa apaixonada em empoderar outras mulheres. Então eu descobri que através da coloração pessoal isso se tornaria uma realidade muito rápido. Fiz o curso, me formei agora, no início de 2022, e em apenas 4 meses de atuação eu já atendi mais de 30 clientes. E tô me sentindo realizada, feliz, porque eu tô restabelecendo, ajudando outras mulheres a se restabelecerem na vida, nas suas profissões e com a sua autoestima. E isso pra mim não tem dinheiro no mundo que pague. Então assim, valeu cada centavo esse investimento, e eu faria outras 1 milhão de vezes, inclusive quero fazer mais curso também.
Então eu recomendo demais, assim, a coloração pessoal realmente mudou a minha vida. Agora, se você é uma profissional da beleza, também está certamente deixando de aumentar o seu rendimento e de ter um diferencial no mercado. Imagina se você oferecer a coloração pessoal aí no seu espaço de beleza para suas clientes. Elas vão amar, como é o caso da Gabriela, que está fazendo análise de coloração pessoal nas suas clientes e fazendo disso o seu diferencial como maquiadora. Eu vim aqui hoje receber esse prêmio da escola, estou muito feliz pelos meus resultados, que nesse tempo que eu estou em atendimento, eu já atendi mais de 50 clientes. O próximo marco é acima de 100, mas eu já estou quase chegando lá, já atendi 84 pagantes. Muito incrível essa história, né, gente? Ó, só para tu ter uma ideia, um atendimento de coloração pessoal com a entrega da cartela, com dicas práticas do uso das cores, pode levar em torno aí de umas 2 horas mais ou menos. Mas isso se tu quiser entregar muito valor para tua cliente. Tu já pensou quantos clientes pode atender em um único mês e ganhar cerca de 300 a 500 reais por atendimento? Ó, só com 2 clientes por semana tu pode ganhar de 3 a 4 mil reais por mês só com esse serviço. E se tu ainda somar com outros serviços, os teus ganhos podem ser ainda mais altos. É como foi o caso da Jaque, que mora nos Estados Unidos. Ela já chegou a faturar mais de 10 mil reais por mês só com atendimentos de coloração pessoal. E ela, inclusive, abriu o jogo pra gente aqui ao vivo sobre os valores que ela tem faturado. Eu agora, né, aos sábados, eu e uma maquiadora amiga minha, Natália, nós criamos o Color Day, onde a gente faz a coloração das meninas e depois a gente dá aula de automaquiagem. Ela dá aula de automaquiagem, no caso, como maquiadora. E aí a gente vai atender as meninas e elas ficam encantadas, e a gente mais ainda por trabalhar com uma coisa que a gente acha tão assim divertido, tão legal. Você acorda para ir trabalhar super animada, aquela coisa assim. E quando eu trabalhava mesmo trabalhando com moda, tendo treinamentos assim incríveis, trabalhando em empresas bem nomeadas, eu não tinha essa motivação, né? Não tinha a que eu tenho agora. Que as meninas estão, mas com quanto, será que eu vou conseguir recuperar o retorno do curso? Jaque, quantos clientes você atendeu essa semana? Essa semana eu vou com essas 3 agora, vai ser 9. Eu sabia, porque teve um dia que eu falei com ela, ela falou, Cá, eu não posso, porque eu tenho 3 atendimentos. E eu tentei desmarcar com elas e não consegui, elas não me respondem. Foi sábado 3, aí teve na segunda, teve na terça e agora 3 também. Então, ao todo ali, de sábado a sábado, 9. E a gente tem tanta maquiadora, né, aqui. E, gente, isso agrega muito valor ao trabalho de vocês, né? Muito valor mesmo. Vocês já pensaram, vocês fizeram a conta, se uma pessoa tem ali, não quero a questão aqui de quanto ganha a Jaque, mas olha só, faça uma conta. Se tu cobra, eu não sei quanto a Jaque cobra, vou perguntar também, mas ali, ó, 9 atendimentos por 500 reais, vai ganhar 4.500 reais na semana. Você tem noção que é um salário de 4.500 reais por semana? Gente, é muito dinheiro, 16 mil reais por mês, quem é que ganha isso? Né, sobre ser a pioneira e tudo mais. Então, eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco. E assim, aqui não tinha ninguém. Eu nem sabia que existia coloração pessoal, apesar de estar sempre ali bem atento às coisas que estão acontecendo. Mas no Brasil é muito, muito conhecido. E aqui não. E aí eu falei, gente, é o momento, né? Vou trazer isso pra cá. Em vez de ficar procurando assim, não tem a pessoa aqui e tudo mais, para fazer minha coloração, eu pensei, vou trazer isso daqui para as mulheres, né? Acho que é a oportunidade aí de me destacar. E foi exatamente o que aconteceu. E aí eu sei que tu pode aí estar pensando, né? Alice, mas a minha cidade é pequena, ninguém oferece esse serviço, será que vale a pena? Aí sim é que vale, guria, porque tu não vai ter concorrência, ou tu vai ter uma concorrência muito baixa. Tu vai ser a pioneira. E eu, como uma das pioneiras a criar conteúdos aqui pro YouTube, sei muito bem das vantagens que a gente tem em começar
antes de todo mundo. Tu acaba virando uma referência mais rápido e como tem muitas oportunidades e poucas pessoas fazendo o que tu faz, tu vai poder escolher quando e como tu quer trabalhar. Não é sensacional? Como é o caso da Vivian Lazzarini, que é da cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, e hoje vive exclusivamente da coloração pessoal. E ela teve um retorno tão rápido na cidade dela que em 3 meses ela montou um espaço só para atender as próprias clientes. Vamos conferir? Oi, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou aqui do Rio Grande do Sul. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência, né, com a coloração pessoal. Eu sou aluna da primeira turma da coloração, que foi lançada pela Kai e pela Alice. Concluí o meu curso em outubro. De lá para cá, então, montei o meu estúdio e estou trabalhando só com isso, né? Estou bem feliz com os resultados. Tem muita procura, as pessoas têm muita curiosidade sobre o assunto, então a gente vai contando como é o processo, o que traz de benefícios. Eu já tô com poucos horários agora para janeiro, né? Então tá bem legal, bem interessante, tô bem feliz. Saí da área corporativa e vim para a área da beleza, da moda, e tô totalmente encantada, totalmente feliz, e vale muito a pena, é bem legal. Tô bem satisfeita e feliz já com os resultados que eu tô tendo desde outubro pra cá. É um curto espaço de tempo, mas já deu pra mim... A cada semana eu me encanto mais com a passagem das pessoas por aqui, a troca de experiências, a gente vê a felicidade delas na hora que a gente descobre a cartela, o quanto fica harmonioso o rosto, com as cores, né, a questão da maquiagem também. Então é bem legal, bem interessante, estou bem feliz e agradeço. Obrigada. É muito inspirador ver esses relatos e mostra o quão precioso é esse conhecimento que vocês vão adquirir durante toda essa semana. Comigo e com a Ká. Esses conhecimentos de coloração pessoal e o método sazonal expandido, que é o que a gente ama, que é o método que a gente acredita. E se tu quer te tornar uma especialista em cores e fazer disso a tua profissão, ou fazer da coloração pessoal o teu diferencial como maquiadora, cabeleireira, ou até mesmo como consultora de produtos de beleza, a gente precisa primeiro desvendar o que é a coloração pessoal, como ela surgiu de fato, em que consiste e como ela pode ser uma ferramenta incrível para valorizar a imagem pessoal das pessoas, tá bom? E pra gente já começar a nossa Semana das Cores da Sua Beleza em grande estilo, eu quero saber aqui na nossa jornada das cores, em qual degrau você está na nossa escada aí de evolução dentro dessa jornada das cores. Nós temos o degrau 1, que é o nosso conteúdo gratuito, tanto do YouTube, do Instagram, que tanto eu como a Alice, nós disponibilizamos acerca da coloração pessoal. Depois nós temos o nosso degrau 2, que é a nossa Semana das Cores da Sua Beleza, na qual vocês se encontram. E onde vocês vão aprender tudo sobre a coloração pessoal. Vocês vão desvendar tom e subtom de pele, coloração pessoal e também as combinações de cores. Depois nós temos o degrau 3, que é a nossa formação profissional, que hoje é chancelada e reconhecida pelo MEC, de coloração pessoal, com aplicação prática na maquiagem e no cabelo. E por último, nós temos o nosso degrau 4, que é a nossa segunda conferência internacional de cor, estilo e empreendedorismo. Então, contem aqui pra gente no chat, aí nos comentários, em qual degrau você está. Degrau 1, 2, 3 ou 4? A gente quer saber. Então vamos começar o conteúdo dessa aula, Ká? Ó, mas lembrando que agora é aquela hora de dar o teu like nesse vídeo, compartilhar com todas as tuas amigas, familiares, tua mãe, tua tia, com quem tu conhece e que gosta de make, cor e moda. Tá combinado? Compartilha aí pra gente. É isso mesmo, meninas. A gente quer ver vocês dando like e compartilhando. E então vamos começar do comecinho mesmo, pra gente entender como surgiu o método sazonal expandido, que é um método que a gente usa para encontrar as melhores cores para nossa cliente.
de uma forma resumida em uma paleta de cores exclusiva, que não só leva em consideração a temperatura da cor, ou seja, se ela é quente ou fria, mas também se a cor precisa ser clara ou escura, se a cor precisa ser mais vibrante ou mais suave. Não é o máximo? Até porque, como o título dessa aula diz, hoje nós vamos desvendar a coloração pessoal. Para as alunas mais aplicadas da semana mais colorida do mundo, chegou a hora também de correr e pegar papel e caneta para anotar tudinho, ok? Corre lá! Enquanto vocês correm para pegar aí papel e caneta, eu vou me apresentar rapidinho, porque eu sei que tem muitas de vocês aqui que não me conhecem. E eu acho muito interessante vocês entenderem o que me trouxe até aqui. Então, eu sou Camila Cavalcante, mas você pode me chamar de K. Essa é a forma como as pessoas mais próximas e que eu amo me chamam. Então, eu adoro ser chamada assim e também ajuda a gente a ficar íntimas mais rápido, não é mesmo? Eu sou consultora de imagem e estilo, hoje CEO e formadora na Escola de Moda K Cavalcante, a maior escola de moda online do Brasil. Mas, assim como muitas de vocês, a minha primeira formação não foi a consultoria de imagem. Eu estudei química. Eu sei que não tem nada a ver com moda, mas por achar que seria muito difícil entrar nessa área da moda, eu achei que o mais fácil seria encontrar uma outra profissão. Mas o fato é que eu não estava feliz. E quando eu me mudei para Portugal, onde eu moro há 16 anos, eu decidi aproveitar para fazer uma transição de carreira e estudar design de moda e fazer algo que eu realmente amasse. Mas como nem tudo da vida acontece do jeito que a gente planeja, eu fiquei muito doente nesse período, voltei para o Brasil e fui diagnosticada com uma doença autoimune. Passei por 9 cirurgias num período curto, de 3 meses. E foi aí que intuitivamente eu passei a cuidar da minha imagem, me arrumar como se eu fosse passear com a minha família. Toda vez que eu ia às consultas, exames e cirurgias. Até porque eu não podia controlar nada de ruim que estava acontecendo naquele momento. Mas olhar no espelho e não gostar da minha imagem era algo que eu podia evitar. E foi aí que eu mudei de ideia e eu decidi estudar consultoria de imagem. Porque foi quando eu entendi que todas nós mulheres passamos sim por problemas, por dificuldades na vida e acabamos deixando a imagem de lado. E dessa forma acabam se anulando e ficando com a autoestima lá no pé. Mas tudo pode ficar mais leve se nós estamos de bem conosco, internamente. E a imagem tem um papel muito importante no fortalecimento da nossa autoestima. E desde então, o meu trabalho tem sido ajudar mulheres a transformarem a sua vida através da consultoria de imagem e da coloração pessoal. Eu sou formada na Escola de Moda de Lisboa, eu sou Universal Style Certify pela consultora de imagem americana Alice Parsons, criadora dos 7 estilos universais. Eu tenho uma infinidade de cursos na área da coloração pessoal, da imagem, da moda e do comportamento, tanto no Brasil quanto no exterior. Já participei de programas de televisão, fiz ações com grandes marcas, já palestrei para órgãos como o Sebrae sobre moda e pesquisa de tendências. E, inclusive, recentemente eu fui jurada técnica do reality de moda no programa Encontro. No mês de setembro do ano passado, a revista Marie Claire, uma das revistas mais bem conceituadas de moda, contou a minha trajetória pessoal e profissional e de como eu encontrei o meu espaço no mundo da moda depois desse período difícil da minha vida. E o mais bacana é que essa não é apenas a minha história, mas é a história de todas nós que sentimos que é possível viver daquilo que a gente ama e ser muito realizada pessoalmente e profissionalmente, fazendo algo que é bom para nós e para o mundo. Hoje eu encaro a consultoria de imagem não apenas como uma profissão, mas sim como uma missão de vida, formando e capacitando outras mulheres a viverem da consultoria de imagem e do seu propósito de vida, trabalhando com algo que realmente amam. E quem, assim como eu, quer ter uma profissão com mais propósito e fortalecer a autoestima de outras mulheres e se sentir muito bem recompensada e valorizada pelo seu serviço, coloca aqui pra gente nos comentários: eu vou colorir o mundo. Coloca aí que eu quero ver todas vocês aqui com a gente.
E agora, aproveita e conta pra gente de onde você está conferindo a nossa aula de hoje, de onde você vai acompanhar a nossa Semana das Cores da Sua Beleza. Conta que a gente vai estar sempre de olho aqui no chat, olhando a interação de vocês. Ó, gente, eu tô com o computador aqui embaixo, então sempre que vocês me virem com os olhos aqui para baixo ou mexendo aqui é porque eu tô olhando os comentários de vocês, tá? Então, interajam muito, que eu tô de olho. E agora que a gente já se conhece um pouquinho, já estamos mais íntimas, a gente vai entender agora, antes de qualquer coisa, como surgiu a coloração pessoal e quais são os estudos por trás do método sazonal expandido que nos ajuda a encontrar as melhores cores, as cores que realmente valorizam a nossa beleza natural. Meninos, agora ó, muita atenção porque esse conteúdo é muito importante para vocês entenderem o conteúdo das próximas aulas, tá? Então, além de ser um conteúdo muito rico, que não tem muito curso pago, né, cara? Então, não deixa de baixar o resumo dessa aula que está incrível e o resumo fica no final. Se tu ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp para poder baixar o material, é só usar o QR Code que tá aqui na tela agora, que tu consegue entrar em um dos nossos grupos e baixar o material da aula. Então é só mirar o teu celular aqui por QR Code e já entrar no nosso grupo de WhatsApp. Muito bem lembrado, Alice. Então, vamos lá para o nosso conteúdo para a gente entender o método de análise de coloração pessoal, que é dentro do método sazonal expandido, que é o método que a gente usa. É muito importante a gente entender primeiro quem foi o primeiro a classificar a coloração pessoal de cada indivíduo de acordo com as estações do ano. E o responsável por isso foi o artista plástico Johannes Itten, no início do século XX. Ele foi o primeiro a perceber que os seus alunos intuitivamente escolhiam as cores da sua própria coloração pessoal para usar em suas obras de arte. E Itten foi o primeiro a fazer essa classificação da coloração pessoal das pessoas, dividindo as colorações de cada pessoa de acordo com as estações do ano. Mas o mais interessante é que essa classificação não é de acordo com a temperatura em graus Celsius, mas sim de acordo com a temperatura das cores usadas no cenário de cada estação. Porque se a gente reparar bem, a gente vai perceber que as cores das paisagens de algumas estações são cores mais quentes e outras cores mais frias. Mas antes de mostrar de forma prática a percepção das cores de cada estação, eu quero saber se vocês já sabem o que é cor quente e cor fria. Aproveita e conta aqui pra gente nos comentários. Coloca sim quem já sabe o que é cor quente e cor fria e coloca não quem ainda não sabe diferenciar as cores quentes das cores frias. Eu quero ver todo mundo comentando, sejam muito sinceras. Olha deixa eu dar uma olhadinha no que elas estão falando. Ó, um monte de gente dizendo que não, outras que sim. Tá meio dividido, um pouquinho mais pra não. Tá meio dividido. Então, quando a gente entra nesse assunto de cor quente e cor fria, a gente tem que falar um pouquinho de um nome muito importante para a colorimetria e toda a teoria da cor que nós conhecemos nos dias de hoje, que é o escritor e cientista Goethe, que foi quem criou o círculo cromático e dividiu em cores quentes de um lado e cores frias do outro. As cores quentes, que ficam desse lado aqui, ó, do círculo cromático, elas possuem mais adição de amarelo, sendo associadas ao fogo, ao sol, são cores mais estimulantes e energizantes. Enquanto as cores do outro lado do círculo, nós temos as cores frias, que essas cores, se a gente reparar bem, elas possuem mais adição de azul, sendo mais associadas ao mar, à floresta, são cores mais relaxantes e calmantes. E se você nunca ouviu falar antes do círculo cromático, sabia que essa é uma ferramenta muito poderosa usada no design em geral
É como se ela fosse um mapa de como combinar cor com cor de forma harmônica, sem correr o risco de errar, sabia? Inclusive, é usada no design gráfico, no design de interiores e, claro, no design de moda, para deixar qualquer projeto gráfico, de decoração ou até mesmo uma estampa ou uma combinação de cores no look de forma mais harmônica e mais apelativa aos nossos olhos. A gente pode usar as harmonias de cores do círculo cromático no nosso look, na maquiagem e inclusive na nossa última aula dessa semana a gente vai ter uma oficina de looks ensinando a usar o círculo cromático nas combinações de roupas, de acessórios, e vocês também vão receber um e-book com o círculo cromático para vocês aprenderem a usar essa ferramenta aí no dia a dia de vocês. Então vocês não podem perder a nossa aula 3 na sexta-feira. Verdade, causar o círculo cromático é simplesmente sensacional. Vocês não podem perder a aula 3. Mas agora que vocês já sabem, né, que as cores quentes têm mais essa adição de amarelo e as cores frias têm mais a adição de azul, quando a gente observa o cenário das estações do ano, também é preciso lembrar que essa classificação das estações ela foi feita na Europa, pelo artista plástico Johannes Itten na Alemanha, onde as estações do ano são bem marcadas, né, e bem diferente do Brasil, porque aqui a gente não tem as estações do ano tão definidinhas, né, tem lugares que é o ano todo mais quente, lugar que é mais frio, então é baseado na Europa. Então a gente precisa pensar no cenário do hemisfério norte, tá? Tá combinado? E como vocês podem ver aí no slide, o outono é uma estação quente na coloração pessoal. E isso porque as cores quentes das folhas são mais amareladas e alaranjadas no outono e todos esses tons terrosos amadeirados da estação são mais quentes. E apesar dessa ser uma estação de temperatura em graus Celsius mais amena, as cores das paisagens dessa estação são muito quentes. Por isso, essa é considerada uma estação quente dentro da coloração pessoal. A primavera também é uma estação quente, porque como é uma estação que possui dias ensolarados e com o rebrotar das flores, o seu colorido fica ainda mais quente, claro e intenso, essa é uma estação que é considerada uma estação quente também dentro do método sazonal expandido. Já o verão, apesar de ser uma estação de altas temperaturas, né, é calor, inclusive é a estação que tem os dias mais quentes do ano, essa é considerada uma estação fria dentro da coloração pessoal, porque essa é uma estação que tem uma paisagem com os dias tão claros, que deixam o céu bem azul clarinho, o mar em tons azulados e esverdeados e com a areia, né, bem branquinha e, consequentemente, com as cores mais frias na paisagem. Então, muitas pessoas ficam surpresas, né, quando descobrem que na coloração pessoal o verão é uma estação de cores frias. Quem aí ainda não sabia disso, diz aqui nos comentários pra gente. Isso mesmo, meninas. Comentem aqui pra gente ver e não se esqueçam de compartilhar essa aula com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, viu? Porque vocês estão vendo aí, é chuva de conteúdo, muito aprendizado, né? Ó, a maioria tá falando que não sabia disso. Tá vendo só? Muito legal. Ó, gente, e para finalizar, a gente tem o inverno, né? Que é considerada uma estação fria dentro do método sazonal expandido, até porque, se a gente reparar bem, essa é uma estação com uma paisagem de tons mais frios, muitas vezes escuros, né? Lembrando da paisagem do inverno lá do hemisfério norte, né? Como uma neve bem branquinha, as árvores secas e escuras e com o pôr do sol aí das cores bem intensas. Mas olha, gente, é importante saber que o artista plástico Itten, ele não chegou a se aprofundar na análise de coloração pessoal como a gente conhece hoje, usando os tecidos, verificando o impacto das cores na pele de cada pessoa. Ele apenas verificou que isso acontecia de forma intuitiva. As pessoas selecionavam as cores da sua própria coloração e repetia nas suas roupas, nas obras de arte e até nos artigos de decoração da sua casa. Portanto, anos mais tarde, foi um estudo do químico Eugène Chevreul que fez uma descoberta muito importante e que, na verdade, embasa de forma teórica a técnica da análise de coloração pessoal, porque ele foi o primeiro a perceber que, ao fabricar os tapetes, as cores do produto, depois de pronto, não pareciam ser as mesmas que haviam sido selecionadas antes. E depois de muito analisar, ele fez vários testes
E ele percebeu que o problema dessas alterações não era químico, e sim óptico. Ou seja, uma cor, quando ela está próxima da outra, ela pode sim alterar a percepção das cores que estão próximas umas das outras, como a gente pode ver aí nesse slide. Foi ele o responsável pela descoberta da lei do contraste simultâneo, que é a base do conhecimento usado na coloração pessoal, que nos diz que a cor é luz. E quando a luz de uma cor interage com a luz emitida pelos pigmentos de outra cor, a percepção que nós temos de uma cor específica pode sim ser alterada. E a forma como nós enxergamos essa cor, ela pode mudar. Dá para acreditar nisso? Reparem nessa imagem. A cor do centro é a mesma, mas perceba que ela parece diferente dependendo da cor que está ao seu redor. Nesse caso específico, dependendo da cor que está ao redor do verde, ele fica mais claro, mais opaco e até mesmo mais vibrante. Vocês conseguem visualizar isso? Quem aí tá vendo e tá em choque? Eu fiquei muito em choque quando eu vi isso acontecendo de forma prática. Eu amo esse assunto, pela primeira vez. Eu amo essa lei, porque Não assim, ó, dá pra ver muito. Comenta aí pra gente, tô passada. Quem, assim como a Deixa eu ver gente, os comentários. ficou surpresa, coloca aí nos comentários. Tô passada. Quem nunca imaginou que isso pudesse acontecer? Oi, gente, e fiquem com a gente que ainda hoje nessa aula a gente vai ter uma análise para vocês mostrando todos os passos certinhos de como faz a análise, de como acontece essa questão do contraste simultâneo no rosto da gente, de forma prática. Isso mesmo. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que isso realmente ela acontece conosco, dependendo da cor que a gente coloca próxima do nosso rosto. A percepção do aspecto da nossa pele pode sim mudar. Inclusive, dependendo da cor que a gente coloca nos nossos cabelos e também nas roupas e acessórios que estão mais próximos do nosso rosto. Por isso, a gente vai ver aqui uma análise de forma prática. Exatamente. E é legal acrescentar também que eu já tinha visto isso antes, sabe? Mas quando eu estudei a fundo e descobri o porquê que isso tudo acontece, eu fiquei muito encantada. Porque é muito sensacional. Essa questão do contraste simultâneo é uma das coisas que mais me encanta. Sim, é incrível. E como eu sempre digo para as nossas alunas, o conhecimento é de fato libertador. E isso explica porque algumas cores harmonizam melhor com a nossa pele e explica, inclusive, o porquê às vezes a gente compra uma blusa, um acessório e a gente não consegue usar. E até mesmo quando a gente pinta o cabelo e a gente não consegue usar aquela cor por muito tempo. E logo a gente volta para a cor antiga. Isso já aconteceu com você? Meninas, digam aí nos comentários pra gente. Quem nunca, né? Nossa, quem nunca? Isso é muito comum. Não é? Isso é muito comum. Um monte de sim aqui. Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Tá vendo? É normal, meninas. Vocês não estão sozinhas. Isso acontece porque provavelmente essa cor, seja da roupa ou até a cor do cabelo que você mudou, ao interagir com a sua pele, ela alterou a percepção do aspecto da sua pele. Muitas vezes realçando manchinhas, marcas de expressão e até mesmo imperfeições que a gente não nota quando a gente está usando outras cores. Isso acontece porque, como a cor é luz, a luz emitida pela nossa roupa, ao ser refletida no nosso rosto, ela vai alterar a percepção da nossa pele, porque a nossa pele também contém pigmentos. Por isso, quando a gente vê os testes de coloração sendo feitos, é algo impressionante, porque a gente vê de forma prática como a percepção que a gente tem da cor da nossa pele, do aspecto da nossa pele, também é alterada ao interagir com os pigmentos presentes nas cores das roupas. E que dependendo da cor que a gente coloca perto do nosso rosto, ela cor pode valorizar ou não valorizar a nossa beleza. E eu sei que você pode estar aí pensando, eu não acredito nisso. O fato é que na ciência, quando a gente fala de lei, significa que independente de você acreditar ou não, isso vai acontecer. Assim como a lei da gravidade, que independente de você conhecer ou não, ela exerce uma força sobre você, que faz com que você fique no chão
e não saia por aí flutuando. Querem ver alguns exemplos? A gente vai ver exemplo prático aqui. Ai, já vou mostrar foto minha sem maquiagem, desse jeito, bonita demais. Só que não. Sim, vai ser muito legal, porque assim as meninas conseguem entender o que a gente está falando aqui de forma prática. Então aqui nós temos o exemplo da Alice, e como vocês podem ver aí no slide, ao usar as cores de temperatura, intensidade e profundidade que não estão na cartela, a gente pode ter um ar mais pálido ou escurecer a pele e os lábios, pode trazer um aspecto mais cansado, realçando inclusive olheiras, acentuando também manchinhas e marcas de expressão. E deixa a pele com manchas amareladas, esverdeadas ou até mesmo castanhas. E por outro lado, enquanto ao usar as cores certas que estão na sua cartela, você pode ter um efeito oposto. A pele pode ficar mais uniforme, amenizando imperfeições, aquele efeito de make, iluminando o rosto. Pode diminuir linhas de expressões, dando um ar rejuvenescido para sua imagem e trazendo um aspecto de uma pele mais saudável, valorizando a sua beleza natural. Tá vendo, gente? Se a gente aliar o uso das cores certas com a make, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, né, Cá? Então fiquem ligadinhas até o final da aula que a gente vai ver as etapas de uma análise sendo aplicada aqui em uma modelo para tu conferir direitinho como funciona. E o mais importante é que quando tu sabe a tua cartela e insere as cores da tua cartela na tua make, tu pode usar cores que não estão na tua cartela nas tuas roupas. Exato. E aí fica perfeito, muda completamente o visual. Sabendo a make certa, com os acabamentos certos, tu tá liberada para usar roupa de qualquer cartela. É verdade, muda tudo mesmo. A coloração pessoal, gente, é transformadora. Mas antes da gente ir para análise prática, a gente vai finalizar aqui o conteúdo teórico, que é extremamente importante para você desvendar completamente o método sazonal expandido. Então, seguindo aqui na linha do tempo dos descobrimentos da área da coloração pessoal, a coloração pessoal, aqui a gente conhece nos dias de hoje, ela é bem recente. Porque vocês sabiam que foi só na década de 80 que surgiu um método sazonal simples das 4 estações, inspiradas no trabalho de Suzanne K. Hill, a grande precursora da análise de coloração pessoal. Ela tinha um método de 16 cartelas, não é mesmo, Alice? Exatamente, Cá. Como vocês podem ver aí no slide, a Suzane associava as cartelas às personalidades das suas clientes e suas características, como cor de olhos, cor de pele e cabelos, e não necessariamente ao subtom. Ela foi uma pioneira no segmento com essa metodologia, criando cartelas personalizadas para seus clientes desde a década de 50. Mas foi nos anos 80 que a Carole Jackson popularizou nos Estados Unidos a coloração pessoal com o livro e método de maior sucesso, o Color Me Beautiful, simplificando o método da Suzane para 4 cartelas simples apenas, né? Isso mesmo. E isso aconteceu em um momento onde as mulheres estavam entrando com maior expressão no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Foi quando a consultoria de imagem surgiu para ajudar essas mulheres a se destacarem no mercado de trabalho, aprendendo a usar a sua imagem de forma estratégica, algo bem parecido com o que está acontecendo no Brasil nesse momento. As mulheres hoje estão entendendo cada vez mais a importância da sua imagem, seja no seu posicionamento profissional e, consequentemente, no seu sucesso, seja ele pessoal ou profissional. E como já dizia o ditado popular, antes tarde do que nunca. Então, agora a gente vai conhecer as cartelas, tá bom? Então, explica melhor, Alice, um pouquinho para elas aí a respeito das cartelas. Vamos lá. Então, gurias, essas aqui são as 4 cartelas puras, tá? Onde a temperatura é a característica mais importante. Então, a gente tem o verão,
e o inverno, que são as duas cartelas de cores frias, como a gente explicou antes. E essas cartelas possuem predominantemente cores frias, que são cores que possuem mais azul na sua composição, inspirada aí nas cores do cenário dessas duas estações. E a gente tem a primavera e o outono, que são as duas cartelas de cores quentes, tá? Que se vocês repararem bem, elas possuem cores com mais adição de amarelo na sua composição. E aí essa seleção de cores é inspirada nas cores mais presentes no cenário dessas estações. Porque como a gente viu lá no início, não tem nada a ver com a temperatura em graus Celsius, tá? Se é uma estação que faz frio ou calor, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a temperatura das cores do cenário de cada estação, tá certo? E ó, olhando para as cartelas, se tu prestar bem atenção, tu vai perceber que as cartelas frias, elas têm as cores mais azuladas e rosadas, e nas quentes as cores são mais amareladas e alaranjadas. E aí vocês conseguem notar a diferença olhando para as cartelas. Contem pra gente aí nos comentários se vocês conseguem notar a diferença. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Ó, o pessoal tá conseguindo notar, hein? Ó, gente, mas notem que todas as cartelas, elas têm praticamente todas as cores. Todas têm verde, todas têm roxo, azul, amarelo, vermelho, mas cada um vai ter o seu tom específico, com um fundinho mais quente ou um fundinho mais frio. E eu sei que parece complexo, né? Mas a consultora de coloração pessoal aprende a diferenciar um azul quente de um azul frio rapidinho, né, Cá? Um verde quente de um verde frio. E a gente consegue conhecer a fundo a colorimetria. E esse método sazonal simples das 4 cartelas levava em consideração apenas a temperatura da cor. Já o método sazonal expandido, que foi criado anos mais tarde por Carol Spillane e Christine Sherlock, com a intenção de encontrar as cores de forma mais personalizada para suas clientes, levando em consideração não apenas a temperatura da cor, ou seja, se essa cor é mais quente ou mais fria, mas também levando em consideração se as cores são mais claras ou mais escuras, mais suaves ou mais vibrantes. E realmente nesse método a gente consegue inclusive entender se essa pele, se ela pede mais brilho na maquiagem, ou um acabamento mais mate, ou mais hidratado, mais acetinado. E o mais importante de tudo é que em um país tão miscigenado quanto o Brasil, a utilização desse método é o ideal, porque não classifica a pessoa por etnia, tom de pele. A gente vê o impacto das cores de forma personalizada em cada cliente, conseguindo encontrar os tons que mais valorizam e realçam a beleza natural dela, conferindo aquele ar de pele maquiada, mesmo sem maquiagem. Agora que tu já conhece todas as metodologias que levaram ao método sazonal expandido e como a lei do contraste simultâneo atua, alterando também na percepção do aspecto da nossa pele, de acordo com as cores que a gente coloca no nosso cabelo, né? E nas cores que a gente coloca nas nossas roupas, vai ficar bem mais fácil de tu entender o resto de todo o conteúdo que a gente preparou para ti aqui durante essa semana. Inclusive, fica muito mais fácil entender o quanto aplicar esses conhecimentos na maquiagem das tuas clientes é muito sensacional, né, Ká? Até porque quando a gente coloca essas cores na maquiagem, a gente pode inclusive usar, como a gente já falou, peças de roupas e acessórios de cores fora da nossa cartela. Então, se a gente usar as cores, os acabamentos na nossa cartela que mais valorizam o nosso subtom e, consequentemente, o aspecto da nossa pele, a gente está liberada aí para usar cores fora da nossa cartela à vontade. Isso mesmo. Agora, meninas, me digam aqui no comentário, diz pra gente se vocês estão gostando de aprender mais sobre a coloração pessoal. Contem aí pra gente, que a gente adora saber se vocês estão curtindo ter acesso a todo esse conhecimento. E agora, a gente vai ver aqui na sequência uma análise e todas as etapas. Nós vamos colocar aí uma análise que eu gravei aqui no estúdio da Alice, da última vez, né, que a gente gravou juntas com a nossa modelo Débora, para vocês terem uma ideia de como acontece na prática uma análise de coloração pessoal. Mas antes de entrar na análise, nós vamos trazer também o relato da Joyce, uma aluna nossa que nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, uma vinda aqui também para o Brasil,
que em apenas 3 meses ela já estava bombando como consultora de coloração pessoal. E depois de 1 ano e meio nós podemos encontrar com ela novamente pessoalmente no nosso evento presencial e entregar um prêmio fantástico da nossa consultora Diamante, que já atendeu mais de 100 clientes pagantes. Vamos conferir? Olá, eu sou a Joyce Monteiro e eu sou aqui do interior de São Paulo, de Guaratinguetá, e analista em coloração pessoal formada pela Escola de Moda Cá Cavalcante. Hoje eu queria dividir um pouquinho com vocês a minha experiência como analista, né? Eu me formei em outubro de 2021 e as 100 primeiras clientes eu atendi em casa mesmo. Então eu tinha um espaço, um quarto onde eu conseguia fazer esse trabalho. Logo depois eu senti essa necessidade de ampliar esse negócio. Eu sou também consultora de beleza da Mary Kay, tanto é que eu comecei, né, a pensar nessa possibilidade de trabalhar como analista em coloração para vender os produtos de maquiagem de uma forma mais assertiva. Com isso, eu também tive aqui, ó, a ideia de vender as roupas. Então hoje no meu espaço, além de fazer a análise de coloração, eu também vendo as roupas aí seguindo as cartelas e aqui, ó, e ainda ficam os meus produtos de maquiagem. Então a cliente, quando vem, né, realmente para descobrir as suas cores, ela já sai daqui com um pacote completo. Isso é o legal, realmente, de poder entender mais sobre as cores das pessoas e poder entregar todo esse serviço completo para elas, né? A escola traz toda essa bagagem pra gente e, ó, no meu primeiro ano eu já fui reconhecida aí como uma consultora com mais de 100 clientes pagantes. Na verdade, já foram mais de 200 agora. Vem você também! Bom, agora então a gente já está aqui, né, com o nosso fundo neutro, já devidamente posicionado, mudamos as cadeiras, já estou aqui com o material e estou prontinha para realizar a análise da Débora. A nossa modelo de hoje, pode vir, Débora. E a Débora faz parte da nossa equipe, ela trabalha comigo, com a Alice, e hoje ela veio aqui ser a nossa modelo para ajudar e exemplificar. A gente está também com uma iluminação bacana para que vocês consigam visualizar aqui o teste e entender como acontece um teste na prática. Nesse primeiro teste, nessa primeira etapa do teste, a gente faz o teste de contraste, que inclusive a gente vai se aprofundar na questão do contraste, tanto de como a gente aplica isso de forma prática na escolha de estampas, de maquiagens e de cor de cabelo, na aula 2. A gente vai se aprofundar no contraste pessoal, mas essa é a primeira etapa e aqui a Débora tem a raiz do cabelo natural, né, Débora? Isso mesmo. Então eu vou tomar como base a cor da raiz natural dela. E nesse teste a gente usa esse material que é a escala de cinza e aqui a gente vai tirar a saturação dessa imagem. E a gente vai, quando a gente tira a saturação, a gente perde a cor da imagem, mas a gente continua mantendo a luminosidade. E aí a gente consegue avaliar o contraste entre claro e escuro que a Débora possui na beleza natural dela. Produção, coloca aí no preto e branco para nós, por gentileza. Isso mesmo. Lembrando que eu tô aqui, tá, gente? Eu tô assistindo a análise também, tô saindo do quadro só pra não confundir vocês, só vocês prestarem bem atenção nessa análise aí. Mas tô aqui e vou dar meus pitacos. Isso mesmo. E aqui, gente, ó, quando a gente tira a saturação da imagem, a gente vê que a altura da pele da Débora tá na altura do 5, enquanto o cabelo, cor de olhos, sobrancelhas está aqui no 10. E isso configura um contraste médio. Ela possui um contraste médio, então não é um contraste tão alto e nem tão baixo, mas ela possui um contraste aí entre claro e escuro na beleza natural dela. Nessa etapa a gente não precisa neutralizar, né? E aqui a gente exemplifica de forma prática para a cliente como ela pode aplicar essa informação de forma prática no dia a dia dela, seja na escolha de estampas, de acessórios e até mesmo de maquiagens, né? Então aqui a gente tem um tecido de contraste baixo, médio e alto para exemplificar para a Débora. Aqui, ó, se vocês notarem, essa estampa, ela tem um contraste baixo de claro e escuro, né? E o que acontece? Esse tipo de estampa na Débora, ele fica meio apagadinho, não faz o papel dela, né? Que é deixar o look mais interessante.
Então, não é o tipo de estampa que a gente né, usa no dia a dia para deixar o look realmente mais interessante. Mas, enquanto aqui, ó, aqui a gente já tem o outro tecido que é esse de contraste baixo, aqui a gente tem o contraste médio. Lembrando que nessa etapa a gente não avalia o impacto dessas cores no subtom dela. A gente só está mostrando, exemplificando para ela de forma prática como que ela vai repetir a estampa que ela possui na beleza dela nas estampas. Aqui a gente já percebe que essa estampa, ela não chega nem antes, mas que ela também não fica apagadinha demais na Débora. Fica muito bom, ela segura, consegue deixar o look dela interessante sem tirar o foco do rostinho dela. Já aqui nessa estampa, gente, o que acontece? Vocês conseguem perceber que o nosso olhar ele vai imediatamente para a estampa? Essa estampa ela chega antes que a Débora, né? A gente não consegue olhar para o rosto dela, a gente já se distrai aqui nesse tipo de contraste. Então, é isso, né, que é muito bacana também a gente entender a questão do contraste natural. E é claro que aqui hoje, né, não tem como eu entrar no mérito de maquiagem e de cabelo também. A gente vai se aprofundar na aula 2, na aula de quarta-feira. Então, fiquem atentas, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de manter o contraste natural também na escolha de cabelos e na maquiagem. Mas aqui, de forma prática, é isso. Então, a Débora buscar essas estampas, né, de médio contraste que consigam deixar o look dela interessante, mas sem competir com a beleza dela. E agora a gente vai neutralizar. Eu vou neutralizar aqui a Débora, porque apesar dela não ter o cabelo colorido na raiz, ela tem tinta no cabelo aqui para as pontas. Então, para que essa coloração do cabelo dela não interfira no teste, eu vou neutralizar o cabelinho dela. Nesse momento a gente fica assim, ó, de chorar, né? Não é o melhor momento, mas tudo bem. Tudo certo. É para um bom dia. É isso vai mesmo. Ficar bonita. Ô, Débora, pode tirar o brinquinho, por favor, porque também pode interferir. Aqui eu vou neutralizar a roupa também da Débora, porque a roupa dela, né, como a gente viu, cor é luz, e a cor da roupa dela vai refletir no rosto dela e pode interferir no teste. E a gente quer avaliar só as cores isoladamente para conseguir visualizar aí e encontrar a cartelinha da Débora. Prontinho. Devidamente neutralizada. Deixa um pouquinho mais de testa, cá. Ai. Aí. E agora a gente vai para o nosso primeiro teste de dimensões de cores, né? Agora a gente começa, de fato, a avaliar o impacto das cores no subtom da Débora. Então, eu vou testar primeiro o teste de temperatura. É o primeiro teste que a gente faz, que é o de subtom. Então, aqui temos o tecido de temperatura quente e a gente consegue, né, visualizar aqui na análise. Eu tô até olhando ali para trás, a Débora também. A gente tem um espelho aqui na frente, é muito importante, né, para a gente poder acompanhar e visualizar o impacto das cores no subtom de pele da cliente. E aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma pele clara, iluminada, a cor dos lábios também tá muito boa. O ali da papada tá bem contornado. Sim, tá muito bom. E não tem tanta olheira, né? Não tem tanta olheira. Vira só um pouquinho pra cá. Aí, menos. Aí. Isso. E a cor do lábio também tá bem saudável. As manchinhas, tudo. Tá muito bom. E aqui nós temos o tecido frio. O que acontece aqui? O que a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar, né, que realmente
a temperatura fria não valoriza tanto a beleza da Débora. Ficou com o lábio roxo. Porque o lábio foi o que primeiro reagiu, mas todo esse terço inferior aqui, ó, deu uma escurecida, né? Tá mais esverdeado a região do busto. Você consegue ver, Débora? Consigo. Muito. E a olheira, como que aumentou, né? E algumas partes pálidas também ali. Então, a câmera tá captando bastante, assim. Sim. Um contorno, assim, aqui na massa do rosto, todo um centro da testa um pouco pálido. Sim, sim. E não é isso, gente, que a gente busca. A gente busca uma pele clara e iluminada, mas sem aspecto de palidez. A gente busca um aspecto de saúde, né? E é o que a gente tem aqui, ó, no tecido quente. Ela fica bem melhor. Notem como o lábio dela fica... Ela até passou, porque é a sensação que a gente vê, né, dessa mudança, dá até vontade de mexer o lábio, porque é muito grande a alteração que tem. E no caso da Débora, ele fica muito vermelhinho aqui, parece que ela passou um batom, né, e essa região que a Alice citou, de trazer essa certa palidez, a gente já não vê. A gente vê, né, toda a maçã do rosto, assim, mais coradinha, também as olheiras, toda essa parte mais atenuada, né, mesmo sem maquiagem. Então, entre o frio e o quente, a Débora ficou melhor no quente. E aqui eu vou fazer o teste, vou comparar o quente, que a gente já sabe que ficou bom, com o tecido neutro. Aqui no quente, a gente já sabe, né, que tem uma pele mais clara, mais iluminada, mais uniforme, os lábios saudáveis. E aqui, ó, bem saudável. E aqui, a gente tem o neutro. Aqui no neutro, a gente tem uma pele ainda mais clara, ainda mais iluminada. A gente mantém, né, esse lábio mais corado, bem destacado, não ficou um lábio pálido, não escureceu também. E, inclusive, essa região aqui do terço inferior e das olheiras ainda ficaram mais atenuadas. Então, isso significa que a Débora, entre o neutro e o quente, ela ficou bem no neutro, né? E como a gente já sabe, e amanhã a gente até vai entrar um pouco mais nesse mérito, né? Mas não existem peles neutras. Todas as cartelas, elas sempre estão associadas a uma temperatura. Então, isso indica que a Débora, ela é neutra quente. E agora a gente vai para o nosso próximo teste, que é o teste de intensidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? No impacto das cores, como as cores vão interagindo com os pigmentos da pele da Débora. Claro que aqui, né, não tem como eu explicar as características de cada cartela, né, porque precisa realmente de um conhecimento mais aprofundado. Mas o grande diferencial desse método é justamente o fato de que a gente não leva em consideração só a temperatura da cor, como acontecia no método sazonal simples. A gente leva em consideração a intensidade e a profundidade também, né? E por isso que é preciso realmente ter um conhecimento mais aprofundado das características de cada cartela, até para conseguir chegar na conclusão da cartela final da nossa cliente. E também precisa de um material específico, né? Mas atinem aí, como diz a Alice, prestem bastante atenção aqui, porque o que a gente quer de fato mostrar é como os pigmentos interagem no subtom da nossa cliente. Pronto. Então, aqui temos o tecido suave, de cores suaves. A gente vê uma pele clara, mas a gente sente assim, eu sinto uma certa palidez nos lábios. A região das olheiras também não tá tão bem quanto a gente viu lá no tecido neutro. Aqui no quente, né, que a gente já viu que a cartela da Débora é neutra quente, esse também é um grande diferencial desse método, né, é porque antes a gente só tinha o subtom
frio e quente, quando a gente avaliava só a temperatura. E hoje já se sabe que as peles possuem, né, subtom neutro frio, neutro quente, como é o caso da Débora. Então ela sempre vai ficar um pouquinho melhor nas cores quentes. E aqui ela já ficou bem melhor, tá muito bom aqui. Mas não adianta a gente olhar só ela aqui nessa cor e falar, nossa, essas cores ficaram ótimas. A gente tem que ter o comparativo com as cores intensas e vibrantes. E aqui, o que acontece, né? Eu tô olhando ali para baixo, que é pro espelho, e aqui ela já faz até com a boquinha para baixo. Nossa, é incrível. Gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, assim, no começo é um pouco difícil de ver essas reações, assim, então é normal. Caso algumas de vocês não estiverem vendo essas reações, que pra gente aqui é muito claro, se acalmem, que isso aos poucos vai mudando muito, o olhar da gente vai ficando muito treinado para isso. Muito. E a gente só de bater o olho já consegue enxergar. Sim, e por isso, né, que para ser uma consultora de coloração pessoal, você precisa de um conhecimento mais aprofundado, de toda a teoria das cores, de toda a colorimetria, também de toda a metodologia do método sazonal expandido para entender as diferentes características, mas também ter um olhar mais treinado para identificar essas sutilezas, né? Algumas peles são boas, assim como a da Débora, e às vezes a gente não consegue ter uma percepção tão uau, mas a gente, né, prestando bem atenção, a gente consegue visualizar muito. E aqui, o que a gente vê nas cores intensas? Mesmo nas cores quentes, o que acontece? A gente não tem uma pele tão clara e tão uniforme como a gente acabou de ver lá nas cores suaves, né? A gente tem, mesmo em cores quentes, a gente tem um lábio mais pálido ainda e o mais interessante, escuro. E o buço escureceu também, achei. O buço também escureceu, região das olheiras. Então, a gente tem, inclusive, as manchinhas ressaltadas. E aqui, ó, a gente pode até ver como faz diferença as cores opacas. Como a gente tem uma pele mais clara, mais iluminada, como o lábio fica com um aspecto mais saudável também, mais coradinho, mais rosadinho. É importante ressaltar também, gente, que espera um pouquinho para o tecido agir com a pele, sabe? Não é na hora, assim, no mesmo segundo. A gente espera uns 4, 5 segundos até a gente conseguir enxergar essas reações. Verdade, é isso mesmo. E agora o nosso próximo teste é o teste de profundidade. Aqui a gente vai ver se a Débora fica melhor em cores escuras ou claras, né? E aqui a gente tem uma pele muito clara, muito iluminada. O lábio, assim, extremamente saudável. Você consegue ver, Débora? Totalmente. É muito, né? É. Uau. Puxa só um pouquinho. Sim, aqui, gente, é incrível. E olha, mesmo nas cores frias, viu? Mesmo nas cores frias, que a gente já viu que ela fica melhor nas cores quentes, né? Fica bem harmônico, né? Também. Fica muito, muito. A pele dela fica toda mais uniforme, diferente de tudo que a gente já viu até agora. Aqui, ó, ainda quando a gente vai para as cores quentes, ficam melhores ainda. Esse verde aqui fica incrível. Perfeito. Não é? Muito bom. Muito Fica bom. ótimo. E agora a gente vai comparar com as cores claras. A cara dela pra mim de ódio. Válida na hora. Na hora. O bolso fica enorme. Mudou um pouquinho. Pra lá. Aí. Exato. A palidez aqui é o que mais chama atenção, né? Fica muito pálida e a região...
do buço, as olheiras ficam muito destacadas. E aqui ainda nas cores frias ficam piores ainda, dá todo um esverdeado e amarelado em todo esse terço inferior aqui da Débora. E, gente, não é isso que a gente busca. A gente busca, sim, uma pele mais clara, mais iluminada, mas sem estar pálida. Então, sem dúvida nenhuma, entre o claro e o escuro, ela fica bem melhor em cores escuras. E agora a gente vai testar entre o que ficou melhor da outra dimensão, né? Que foi as cores, que foram as cores opacas. Então aqui a gente tem o tecido de cores opacas e suaves, né? Que a gente viu que ela ficou bem anteriormente. Deixa eu olhar aqui. Não, pra lá. Pra lá. Ele se levanta. Bom. Então aqui a gente vê, né, que realmente ela ficou muito bem aqui nessas cores. Ficaram muito boas. Ela ficou com uma pele bem clara, bem iluminada. O lábio ficou bem saudável. Ficou muito bom aqui nessas cores. Mas a gente precisa ter um comparativo, né? Então, vamos aqui fazer o comparativo de opaco e profundo para ver onde que ela fica melhor. E nitidamente ela fica bem melhor aqui, nessas cores escuras. Fica muito bom, muito bom. Fica muito bom. Muito bom. Olha aqui, então. Fica fantástico essas cores para Débora. E o que indica, o que quer dizer quando a gente fala que uma pele é neutra quente? Significa que a temperatura quente não é a principal característica da Débora. E sim, no caso dela aqui, né, a gente testou outras dimensões de cores e a gente descobriu que as cores escuras para ela são as melhores. Então, a cartela neutra escura que a gente possui é o outono profundo. E se ela tivesse ficado melhor aqui nas cores suaves, ela seria um outono suave. Então, a gente até vai fazer um comparativo aqui, a gente vai pegar as duas cartelinhas para confirmar a cartela final da Débora. Então, aqui a gente tem as duas bandeirinhas que já possuem as cores, né? Essa daqui é o material, né? Esse material, gente, ele é específico para análise de coloração pessoal, tá? Ele tem que ter os pantones específicos de cada cartela para a gente conseguir fazer uma análise precisa e encontrar a cartela final da nossa cliente aí com muita segurança. Então, não adianta, gente, vocês botar qualquer tecido embaixo, vou pegar uma toalha, vou pegar uma coisa, porque não tem como fazer o teste final com qualquer tecido. Esses tecidos, eles têm medições específicas, tá? Assim como a Kai já falou agora. Sim. Então, quando vocês forem fazer um curso, tem que procurar um material de ótima qualidade, porque também não adianta comprar qualquer um, para poder fazer, tá? Só essa observação importante aí. Verdade. Então, aqui a gente tem várias cores, né, do outono suave aqui, ó, para a gente poder testar, inclusive, na beleza da nossa cliente. E aqui a gente tem o outono profundo, que foi que a gente percebeu que ela ficou melhor nas cores escuras. E aqui, ó, a gente tem, de fato, a confirmação que a Débora, ela fica incrível nessas cores mais escuras, né? Funciona muito bem, valoriza demais, gente, a beleza dela. Eu tô olhando ali, tô só vendo ela tentando segurar o sorriso. E isso é que é o mais legal, isso é o que é o mais bacana. Porque a cliente, ela consegue visualizar esse impacto. E a gente que tá aqui ao vivo, ela tá se olhando no espelho, gente, é muito nítido. E isso... essa gama de cores aqui que a gente vê aqui são cores que realmente vão valorizar a beleza dela, mesmo sem o uso de maquiagem. E se ela aplicar essas cores aqui na maquiagem dela e usando os acabamentos
específicos para essa cartela, que a Alice, né, ensina isso brilhantemente bem, com certeza vai valorizar ainda mais a beleza dela e uma coisa muito legal, vai ajudar ela a usar inclusive cores que não estão na cartela dela. E isso é o mais bacana, eu acho que realmente a cartela de cores ela não deve vir para limitar a nossa cliente e a maquiagem é um instrumento, né, a ferramenta aí mais fácil da gente conseguir usar a nosso favor para conseguir usar todas as cores que a gente deseja sem ter um impacto negativo na nossa beleza. Tá certo? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostaram de ver o teste, né? Lembrando que eu só, né, queria que vocês realmente visualizassem aqui. Não tem como a gente falar, a gente tem 12 cartelas. O método é muito completo, justamente para encontrar aquela gama de cores que realmente valorizam a beleza da nossa cliente. Então, precisaria, né, a gente ter um conteúdo aí gigantesco para vocês entenderem todas as cartelas e como todas as peles reagem. Mas aqui já deu para exemplificar bem. Me contem aí no chat se vocês gostaram. E então eu vou agradecer a presença da Débora aqui por ter sido a nossa voluntária, modelo aqui. Obrigada, menina! Para exemplificar. E vou chamar a Alice aqui para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Incrível, né, Ká, o relato da Joyce. A gente ama a história dela. Ela entrou na nossa primeira turma de coloração e agora ela já montou um espaço para atender suas clientes de Mary Kay e coloração e já alcançou a marca de mais de 100 clientes só de coloração pessoal. Já palestrou no Senac sobre a importância das cores na imagem pessoal e já teve oportunidades incríveis que não param de surgir na vida dela. E tu já parou para pensar que essa pode ser a tua história também daqui a poucos meses? Então, meu amor, eu espero muito que tu tenha gostado dessa aula de hoje, que tu coloque aqui nos comentários qual foi a parte que tu mais gostou dessa aula e não deixa de conferir tudo o que a gente preparou durante essa semana, que ela tá simplesmente incrível. E na aula 2 a gente vai falar sobre tom e subtom, né? Sobre o que é tom e subtom de pele e também sobre o contraste pessoal, que é um assunto muito interessante e importante, já que é através do nosso contraste que a gente consegue entender quais as estampas e tipos de contrastes a gente deve usar na nossa maquiagem e em acessórios que ficam próximos do rosto, como brincos e lenços, tá? E claro, a gente vai falar de maquiagem, inclusive eu vou mostrar na prática como usar as cores fora da tua cartela pode ser desastroso. E inclusive eu vou mostrar de forma prática, vou fazer uma maquiagem para vocês e mostrar o motivo de muitas vezes tu errar na escolha da base. Quem aí já comprou uma base errada e nunca conseguiu usar? Diz aí nos comentários, né, Ká? Quem é que nunca errou na cor da base? Gente, eu já. E olha, hoje a nossa aula ela foi recheada de muito conteúdo, mas se você quer se aprofundar no assunto e desvendar de uma vez por todas o que é tom e subtom de pele e como escolher a maquiagem e a cor de cabelo certa, respeitando o teu subtom e o teu contraste pessoal, você não pode perder a aula 2 na quarta-feira. E amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live super inspiradora com mulheres que já deram esse passo e que já estão vivendo o sonho de trabalhar com a coloração pessoal. Então, para baixar o resumo da aula de hoje, que a gente vai colocar nos grupos de WhatsApp, a senha é Semana Mais Colorida, igual tu tá vendo aqui na tela, tudo junto e sem letras maiúsculas, tá? E quem ainda não está em nenhum dos nossos grupos de WhatsApp, corre que é só abrir a câmera do teu celular e mirar aqui no QR Code da tela para tu ser adicionado em alguns dos nossos grupos e não perder nenhum material que a gente vai liberar essa semana, tá combinado? Também tá aqui no chat o link para tu entrar no grupo, caso tu não consiga no QR Code, tá? Então a gente se vê amanhã, meu amor. É isso mesmo. Até amanhã. Beijo! Beijo!